pessoal. Nessa aula, então, a gente vai fazer o nosso segundo estudo de caso para a aplicação da programação dinâmica. Tá? Nós vamos estudar o problema da multiplicação de cadeias de matrizes. Bom, inicialmente, né, a gente precisa observar que a operação de multiplicação entre matrizes, ela não é comutativa, tá? Mas ela é associativa, né? Ou seja, eu posso associar de diferentes maneiras, né, a forma, né, como as matrizes em uma determinada cadeia vão ser multiplicadas, tá? Para a gente ilustrar isso, então imagina que eu tenho aqui uma cadeia de 4 matrizes que eu quero realizar a multiplicação dessas matrizes, né? As minhas matrizes A, B, C e D, tá? Então, eu posso associar de diferentes formas essas matrizes para fazer esse cálculo, né? Então, por exemplo, eu posso simplesmente fazer A vezes B vezes C vezes D, ou eu posso formar uma primeira matriz aqui, B vezes T, né, que está sendo mostrada aqui, né, que seria uma matriz 20 por 10, aí eu multiplico o resultado por A e depois por D, né? Ou eu poderia fazer uma outra associação aqui, né, fazer B vezes C, criar uma matriz, né, que é A, B vezes C, e aí multiplicar por D. Tá? Então, eu posso associar, né, através dos parênteses aqui, eu consigo estabelecer qual a ordem que eu quero que essas multiplicações sejam feitas. Tá? Bom, qual que é o problema que surge? Né? O problema é que, dependendo da associação que eu fizer, né, da ordem com que eu realizo essas multiplicações, né, o meu custo computacional pode mudar, e pode mudar brutalmente. Tá? Então, multiplicar uma matriz, né, de dimensão n por n por uma matriz de dimensão n por p, né, vai ter um custo aí, em termos de multiplicações, de operações de multiplicação, m vezes n vezes p. Né? Ou seja, cada uma das m linhas, né, quando eu multiplico por uma coluna, né, da matriz esquerda para a matriz direita, eu tenho m vezes n multiplicações. Né? Só que eu vou fazer isso para as p colunas. Então, eu tenho m vezes n vezes p multiplicações, né, que é o que a gente está vendo aqui. Tá? Então, vamos pegar lá o nosso exemplo, né, que a gente está querendo multiplicar 4 matrizes, e vamos dar uma olhadinha o que acontece em termos de número de multiplicações se eu começar a associar de forma diferente essas matrizes. Tá? Então, imagina que nesse primeiro caso aqui, o que eu vou fazer? Né, nesse primeiro caso, eu estou estabelecendo, através da parentização, né, ou seja, de como eu coloco os parênteses aqui, né, que a ordem que vai ser realizada essas multiplicações primeiro, eu vou multiplicar a matriz B pela matriz C, depois o resultado disso eu vou multiplicar pela matriz D, e o resultado disso eu vou multiplicar pela matriz A. Tá? Então, nesse primeiro caso aqui, usando essa nossa formulinha, então o que eu tenho? Multiplicar B por C, né, a gente tem aqui as dimensões das matrizes, né? Vai corresponder ao quê? A 20 vezes 1 vezes 10 multiplicações, que é o que a gente está vendo aqui. Tá? Bom, aí disso vai resultar uma matriz que é 20 por 10, que agora eu vou multiplicar com a matriz D, que é 10 por 100. Então, agora eu vou ter 20 vezes 10 vezes 100 multiplicações, que está aqui. Bom, sobrou quem? Sobrou agora a multiplicação da matriz A pela matriz resultante. Né? A matriz A é uma matriz 50 por 20, e a matriz resultante é uma matriz 20 por 100. Então, aplicando a nossa formulinha lá, então eu vou ter agora 50 vezes 20 vezes 100 multiplicações. Então, isso me dá um custo computacional de 120.200 multiplicações, né, que eu vou ter que realizar para conseguir fazer o cálculo, né, da multiplicação dessa cadeia de matrizes. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no último caso. No último caso aqui, o que eu estou fazendo? Primeiro eu estou multiplicando A por B, aí eu multiplico C por D, e o resultado dessas multiplicações é que eu vou multiplicar novamente. Então, multiplicando A por B, agora o que eu tenho aqui? O que eu tenho? Eu estou multiplicando A por B, então, eu estou fazendo essa multiplicação. Então, eu vou ter o quê? 50 vezes 20 vezes 1 multiplicações. Lembrando que eu estou sempre utilizando essa formulinha aqui. Tá? Bom, vou multiplicar C por D. C por D o que é? É uma matriz 1 por 10 e uma matriz 10 por 100. Então, eu vou ter 1 vezes 10 vezes 100 multiplicações. Bom, dessas operações que eu fiz, resultou o quê? Uma matriz que é 50 por 1 e uma matriz que é 1 por 100. Né? Então, agora eu vou ter o quê? 50 vezes 1 vezes 10 multiplicações. Se a gente fizer essa continha aqui, eu tenho um total de 7.000 multiplicações. Ou seja, eu tenho uma diferença brutal aí. Né? No primeiro caso aqui, eu precisei de 120.200 multiplicações, no segundo caso, eu preciso só de 7.000 multiplicações. Né? Então, dependendo como eu associo, né, a ordem que eu faço essas multiplicações, né, através do que a gente diz da parentização dessa cadeia, né, eu posso me levar a um custo muito alto, né, ou eu posso ter o que seria desejável, que vai ser o que a gente vai tentar resolver, um custo mínimo. Né, ou seja, qual que é a parentização ótima, né, que eu preciso fazer para ter o menor número de multiplicações. Tá?
Ou seja, né, esse problema é a gente determinar, né, como que eu vou dispor esses parênteses, né? Lembra que o parênteses ele vai determinar a ordem que eu faço as multiplicações, né? Como que eu vou dispor isso de forma que eu tenha um custo mínimo aí em termos de multiplicações, tá? Então, para a gente formalizar esse problema, então vamos considerar primeiro aqui que o nosso problema é uma cadeia de matrizes, que a gente vai chamar de A1 até a N, e que elas têm dimensões, né, M0, M1, M1, M2 até N-1, Mn. Né? Lembrando sempre, né, que o número de colunas, né, da matriz à esquerda tem que ser igual ao número de linhas da matriz à direita para a gente conseguir fazer a multiplicação. Tá? Bom, esse problema, né, apresenta, de novo, que nem a gente tinha visto lá no caso do corte de barras, uma subestrutura ótima. Né? Que quer dizer o quê? Quer dizer que a solução ótima para um problema de tamanho n, né, ela é composta, né, por soluções ótimas de problemas de tamanhos menores. Tá? Então a gente vai ver algo muito parecido com o que a gente viu ali no problema do corte de barras. Só que a diferença aqui, lá a gente estava querendo maximizar a receita, né, que a gente está querendo minimizar o nosso custo. Tá? Mas a abordagem é muito parecida. Então olha só, então imagina que agora eu estou pegando aqui uma subcadeia, né, que tem um custo que eu estou chamando aqui CIJ. Então CIJ é o custo ótimo, tá, para uma cadeia de matrizes que começa na matriz I e termina na matriz J, tá? Sendo que I e J, né, são valores aqui entre 1 e N, né? E J é maior ou igual a I, tá? Bom, então vamos dar uma olhadinha no caso base, né? O caso base o que é? Eu tenho uma subcadeia em que I é igual a J. Se I é igual a J, eu tenho uma matriz, né? Se eu tenho uma matriz, eu não tenho multiplicação para fazer, né? Se eu não tenho multiplicação, o meu custo ótimo é 0, tá? Bom, e se eu tiver aí uma subcadeia, né, e J, onde J é maior que I, né? Ou seja, a gente está falando de uma subcadeia que tem duas ou mais matrizes, né? Bom, então nesse caso, o custo ótimo, né, dessa cadeia que vai de I até J, ele é obtido, né, a partir do produto ótimo de matrizes que foram resultado de subcadeias aqui, que ia de I até K, onde K é um valor que eu vou determinar, esse K aqui, para a gente fazer um paralelo, é mais ou menos como se fosse lá a posição do corte da barra. Né? Então, o que acontece? Eu tenho uma cadeia IJ, né? E, na verdade, o custo ótimo dela é a composição do custo ótimo, né, do resultado, né, do custo ótimo de duas subcadeias de matrizes, né, que eu não sei ainda onde que está esse K, qual que é a combinação de subcadeias de matrizes que vai me dar esse custo ótimo CIJ. Tá? Então, na verdade, o que eu vou precisar é determinar quem que é esse K. Né? Então, o custo CIJ, na verdade, matematicamente, ele vai corresponder ao quê? Ele vai corresponder à soma dos custos, né, ótimos dessas duas subcadeias. Só que o que aconteceu? Esse custo ótimo dessa subcadeia, na verdade, a hora que eu cheguei nele é porque eu estou com uma matriz resultante ali. Né? Eu tenho uma matriz resultante, né, que tem dimensão mi-1 até K, né, porque aqui essa subcadeia vai de I até K, né? E a outra vai o quê? De K até J. Né? Então, ele vai ser o custo ótimo dessas duas cadeias, né? Mais a última multiplicação entre essas duas matrizes resultantes, né? Que geraram esse custo ótimo entre essas duas subcadeias. Né? Ou, se a gente quiser expressar isso matematicamente, é isso daqui. Né? Então, o custo ótimo, né? Ou o custo CJ, né? Ele vai ser o custo, né, ótimo da subcadeia de I até K, mais o custo ótimo da subcadeia de K mais 1 até J, mais, né, a última operação de multiplicação, né, resultante exatamente das matrizes que foram resultado desses custos que eu cheguei aqui. Né? Então vai ser o quê? É aquela nossa formulinha lá, M vezes N vezes P. Né? Então vai ser M de MI menos 1 vezes MK vezes MJ. Tá? Bom, então, que nem eu tinha já adiantado para vocês, de maneira similar ao que a gente fez lá no corte de barra, o que a gente precisa agora é determinar que duas subcadeias de matriz são essas que me geram um custo ótimo, né, para a minha cadeia de matriz de comprimento que vai de I até J. Bom, então vamos dar uma olhadinha no algoritmo. Tá? A gente vai dar uma olhada numa estrutura bottom-up, né, ou seja, uma estrutura iterativa. E para a gente entender melhor esse algoritmo, né, então é interessante a gente observar, esse algoritmo ele vai ter duas tabelas, uma tabela S e uma tabela C.
Tá? A tabela C, ela corresponde, né, exatamente aos custos ótimos das subcadeias C e J. Tá? Então, ela guarda lá, né, sempre que eu estiver calculando, né, um subproblema, né, uma cadeia que vai de I até J, lembrando que I e J estão entre 1 e N, que é o tamanho do meu problema, né, eu vou guardando os custos ótimos ali. Né? E S corresponde ao índice K, né, que é exatamente aonde? Aonde eu quebrei, né, essas cadeias, aonde eu encontrei, né, essas duas subcadeias que me produziu essa cadeia que vai de C e J que tem o custo ótimo. Tá? Bom, então, na verdade, o que a gente está tentando fazer aqui? Né? O processo de determinação desse C e J, a gente está tentando encontrar o mínimo dessa expressão. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai resolvendo o problema de parentização para todas as cadeias de submatrizes e vai combinando isso até a gente chegar no nosso problema final. Então, aqui a gente tem, né, o algoritmo para realizar essa parentização. Então, aqui o algoritmo ele tem como entrada aqui, né, o comprimento das cadeias, né, e eu preciso, né, das dimensões, né, de cada uma das matrizes, né, então, que corresponde ao M aqui. Né? Lembrando que, né, o número de colunas da matriz à esquerda é igual ao número de linhas da matriz à direita, então eu preciso de N mais 1 valores, né, para expressar todas as dimensões das matrizes da minha cadeia de comprimento N. Tá? Bom, aqui a gente vai ter o caso base, né? Ou seja, quando I é igual a J, né? Por isso que está C de I, né? Então, a gente sabe que o custo é zero. E aí, o que eu vou fazer? L aqui, né? Esse para L aqui, ele, na verdade, ele vai controlar o tamanho da subcadeia de matriz, né? Porque eu preciso começar com as cadeias de comprimento 2, depois 3, depois 4, depois 5, até eu chegar no comprimento N. Tá? Então, se L, por exemplo, é igual a 2, eu estou falando de subcadeias de matriz de comprimento 2 naquela iteração de laço que eu estou executando. O I aqui, na verdade, né, ele vai, na verdade, varrer para um determinado tamanho de subcadeia de matriz, ele vai varrer todas as possíveis subcadeias que vai de 1 até N. Então, imagina, por exemplo, que eu tivesse um problema de N fosse igual a 5, e eu estou testando uma subcadeia de tamanho 2. Então, eu preciso testar a subcadeia das matrizes 1, 2, 2, 3, 3, 4 e 4, 5. Né? Então, eu preciso ir varrendo, né, de 1 até N para todas as possíveis subcadeias, né, que eu consigo deslizar. Né? A gente pode imaginar que eu estou deslizando lá desde a primeira posição até eu atingir o final, né, do comprimento da minha cadeia original, né, de entrada, né, do meu N de entrada. Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar aqui C e J com custo bem alto, né? Lembra que é um problema de minimização. Tá? E aí, o que eu preciso fazer? Agora, eu preciso, né, dado que eu estou para um valor de I e J, né, eu estou ali travado numa determinada cadeia de matriz, eu preciso fazer o quê? Para mim determinar o custo ótimo dela, eu tenho que, quebrando ela do mesmo jeito que a gente fez lá no problema do corte de barras, né, eu preciso fazer todas as combinações de subcadeias que estão dentro de I e J para me descobrir qual que é o custo mínimo. Né? Então, eu vou ter o que aqui? Eu tenho esse laço, o K, ele vai de 1 até J menos 1, que é o tamanho, né, daquela subcadeia. Tá? Então, de forma similar lá ao que a gente fez lá no corte de barra, né, a expressão agora é outra. Então, o meu custo vai ser C de IK mais C de K mais 1J. Né? Perceba aqui que as duas subcadeias são menores, são problemas que já foram resolvidos, mais o custo da multiplicação dessas últimas duas matrizes. Tá? E agora, né, eu vou verificar se esse custo que eu calculei é menor que o custo atual. Né? Se ele for menor, então ele passa a ser o novo custo atual e eu guardo o valor de K, né? Ou seja, onde que eu particionei essa cadeia C e J, né, e obtive, né, o custo ótimo, né, para quais subcadeias de matrizes. Bom, a gente percebe aqui, a hora que a gente analisa o código, né, se a gente olhar aqui das linhas 9 até a linha 11, né, que as entradas, na verdade eu já tinha adiantado isso para vocês, né, as entradas, ou seja, esse cálculo aqui, né, que utiliza esses dois valores, C e K e CK mais 1J, esses valores sempre já foram calculados, porque são sempre subproblemas de tamanho inferior. Tá? Se a gente agora der uma olhadinha, assim, pensar na execução, a primeira execução do laço L, a segunda execução, então o que acontece aqui? Ó?
na primeira execução do laço, né, que das linhas 4 até 12, né, vai ocorrer exatamente aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou correndo todas as cadeias de matrizes de comprimento I mais 1, ou seja, são cadeias de comprimento 2. E eu vou fazer isso para I igual a 1, 2, 3, 4 até N menos 1, tá? Depois, né, na segunda iteração, né, se a gente calcular lá, eu vou estar calculando o quê? Todos os custos ótimos para as cadeias, né, de CI e mais 2, ou seja, a gente está falando de todas as cadeias de comprimento 3. Né, e eu preciso varrer, né, deslizar, né, dentro de todo, né, o intervalo que compreende a minha cadeia original, tá, para encontrar todas as submatrizes que estão ali dentro. Né. Bom, então vamos agora, através de um exemplo, tentar visualizar como que o algoritmo devolveria para a gente uma solução ótima. Tá? Então imagina aqui nesse nosso exemplo que a gente tem uma cadeia de 6 matrizes, está aqui, né, está representado nessa tabela aqui, com essas dimensões, né, uma matriz A1, 30 por 35, A2, 35 por 15 e assim sucessivamente. Tá? Bom, aqui embaixo, né, a gente consegue visualizar o resultado, né, da tabela C e da tabela S. Tá? Bom, primeiro a gente nota, né, que como I é sempre maior que J, né, somente a parte de cima da diagonal principal das tabelas é usada. Né? Bom, mas se eu quisesse, olhando aqui para a tabela C, né, a gente olhando aqui um pouquinho para ela, então, se eu quiser visualizar aqui o custo ótimo para as cadeias de tamanho 1, o que eu tenho? Eu tenho que I é igual a J. Né? Então, eu teria, por exemplo, aqui I igual a 1, J igual a 1. I igual a 2, J igual a 2. I igual a 3, J igual a 3. I igual a 4, J igual a 4. Que valores que eu tenho? São esses valores que estão aqui. Opa. São esses valores que estão aqui, ó, pessoal. Né? Ó, é só vocês olharem na tabela. Ó. 1 vai dar 0, 2 vai dar 0. Ah, e agora quais são os custos ótimos das cadeias de tamanho 2? Bom, os custos ótimos da cadeia de tamanho 2, agora eu tenho o quê? Eu tenho 1, 2, depois eu tenho 2, 3, depois eu tenho 3, 4, então corresponde a esses valores que estão aqui. E assim sucessivamente, né, para todas as cadeias, né, de tamanho 2, 3, até eu chegar no tamanho da minha cadeia, que é uma cadeia de tamanho 6. Né? Então, o que ele está dizendo aqui para mim? Que, ao final, o meu custo ótimo é de 15.125 multiplicações que eu vou gastar para poder fazer essa operação. Bom, mas como é que fica a parentização agora? Né? Como é que, a partir desse resultado aqui, eu consigo enxergar a parentização? Bom, aqui eu tenho o quê? Eu cheguei no tamanho final da minha cadeia, né, que são 6 matrizes, vai da matriz 1 até a matriz 6, e agora eu preciso olhar lá para o S. Né? Qual subcadeias que me gerou essa cadeia, esse custo ótimo aqui? Eu tive que fazer o quê? Eu tive que cortar na terceira matriz. Né? Então, na verdade, quem gerou esse custo ótimo foi uma combinação da cadeia de 1 a 3 e da cadeia de 4 a 5. Né? Essa foi a última multiplicação que eu realizei. Tá? Então, basicamente aqui, eu tenho uma parentização aqui e tenho outra parentização aqui. Ah, mas qual foi as subcadeias dentro da cadeia de 1 a 3 que me gerou esse custo ótimo? Então, eu preciso ir agora lá o quê? Em 1, 3, né? Que corresponde a essa cadeia aqui. E ele está dizendo que isso ocorreu na hora que eu botei a parentização separando, né? A multiplicação foi entre a matriz 1 e o resto da cadeia, que é a matriz 2, 3. Então, eu tenho uma parentização aqui. Né? Ah, e qual foi a subcadeias que gerou o custo ótimo aqui nessa cadeia que vai de 4 a 6? Bom, eu vou olhar agora, né, de 4, I igual a 4 até 6, né, a parentização, ou seja, eu fiz uma multiplicação de uma subcadeia com uma cadeia que era a própria matriz 5. Né? Então, na verdade, eu tenho uma parentização aqui também. Ó. Bom, agora aqui eu só tenho multiplicações entre duas matrizes. Né? Então, agora terminou. Então, essa é a parentização ótima do meu algoritmo, tá? Que me leva a esse custo ótimo aqui. Agora, falando em termos do tempo de execução, o que a gente tem aqui? Né? A criação das tabelas aqui é θ de 1. Depois aqui eu tenho a inicialização, eu vou percorrer n vezes, então eu tenho θ de n. L aqui eu vou executar, né, para todos os tamanhos de subcadeia de matriz, então é θ de n. Depois aqui, o que eu vou fazer? Eu vou varrer todas as cadeias, lembra, né? De comprimento 2, depois 3, depois 4. Então, na verdade, eu vou executar isso daqui n menos uma vezes. Né? Quando é tamanho 2, eu tenho n menos uma cadeias que cabem lá dentro. Quando é tamanho 3, eu tenho n menos 2. Então, eu vou executar isso daqui, n menos 1, n menos 2, n menos 3, né? Até uma vez. De novo, né? A gente tem aqui o quê? Uma somatória dos termos de uma PA. Né? Então, esse cara aqui é
θ de n ao quadrado, né? Bom, aí o que acontece? Esse par aqui, né, que está dentro desse outro aqui, o que vai acontecer? Para cada subcadeia, né, de comprimento IJ, eu ainda vou fazer o quê? Eu vou ter que fazer esse cálculo, né, varrendo, né, de I até J menos 1, né? Ou seja, o próprio tamanho da cadeia menos 1 é L menos 1. Bom, a gente sabe que L menos 1, como elas são subcadeias de matrizes, ela vai ser no máximo, né, igual a N menos 1, né, que são a maior subcadeia que cabe dentro da cadeia de tamanho N. Tá? Então, a gente pode limitar superiormente, né, o tempo de execução dizendo que, com certeza, ele é menor do que N menos 1 vezes N ao quadrado vezes 2, que é o número de elementos CJ que eu tenho. Então, isso daqui vai me dar θ de N ao cubo. Tá? Aqui é tempo constante. Então, o nosso algoritmo aí, a gente pode dizer aí que esse algoritmo tem tempo de execução, pelo menos O de N ao cubo. Tá ok? Bom, então era isso que eu queria falar para vocês. Então, com isso, a gente encerra o nosso estudo da programação dinâmica, né? E na próxima semana a gente começa a falar, então, sobre classes de problemas. Até lá, pessoal.